Fim de semana intenso no BBB 23 e o quarto deserto está mais quente que Belo Horizonte, pegando fogo, explodindo com muitas tretas. Vem com a gente no É Tempo de BBB de hoje. E no programa de hoje eu estou na companhia de Lorena Martins, minha amiga e colega aqui de editoria de Soft News. Lorena, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lombardi. Eu já senti que quando o assunto é uma treta no BBB, eu sempre estou participando desse videocast, né? Será porque a gente gosta de tretas? Entendi, mas adorei. Bora falar, né? Vamos falar, né? Vamos falar. E Lorena, vamos começar o nosso papo hoje falando da formação desse 8º paredão. Isso. Que nós temos Domitila, Kay Alves, né? E Sara Aline. Isso. É um paredão que já vou começar aqui me expondo, me comprometendo. Colocando as cartas na mesa, E cartas né? na mesa. Que as minhas opções de voto quando eu vejo esse paredão é vote em Kay Alves, ou em Kay Alves. Só tem essas três opções. Só. O meu paredão, na verdade, eu faço essa tradução, não sei como que é a sua opinião, Ai, mas com certeza. A minha é essa. Com certeza, eu achei assim que finalmente, né, a Kay Alves foi pro paredão. A gente muito se discute sobre essa ideia de manter ali na casa pessoas que movimentam, né, o jogo ali. Só que assim, no caso da Kay, né, até no casal Kay e Gustavo, a gente já tirou o Gustavo e foi muito bom ver essa decadência, essa caída, essa eliminação. É confortante pra gente que gosta. Muito, né? nossa. E assim, e por mais que a Kay Alves, ela, né, faz muita treta ali, faz muita confusão, ela não merece estar ali dentro mais, né? Convenhamos, assim. E eu acho que mais ansiosa do que ver os próximos episódios, digamos assim, desse Big Brother, eu tô ansiosa para ver o discurso do Tadeu com a eliminação da Kay Alves, a cara dela surpreendente quando ela cai. Então, assim, é o paredão da Kay Alves, já deu o que tinha que dar, e para mim são essas três opções. As outras pessoas que estão no paredão disputando com ela, para mim são assim, nem me lembro. Só tem essas três opções, Kay Alves ou Kay Alves, né? Eu concordo com você, até porque o meu discurso sempre vamos tirar as plantas primeiros e deixar Exato. Quem está tendo uma contribuição com o jogo para mais para frente. Nesse paredão nós temos uma planta aí muito grande, que é Sara Aline. Sara Aline, É uma pessoa que, se fosse em outra situação, talvez eu optasse por tirar a Sara Aline. Mas, inclusive, nas enquetes estão dando um empate aí entre Kay e Sara, né? Estão muito próximas ali, então não sei como é que vai ser a situação. Mas diante de tudo que a Kay fez dentro da casa, a gente tem que levar em consideração também todas as mentiras que ela contou. Eu acho que ela precisa dar também uma baixada de bola. Eu vejo, antes de entrar aqui para gravar, estava em alguns comentários nas redes sociais as pessoas falando, vamos manter a Kay, porque a Kay movimenta o jogo. Por que não se pensou assim com o Fred Nicásio, que foi, né, uma pessoa que realmente contribuiu para o jogo movimentando, e com a Kay tá tendo esse tipo de postura, uma pessoa que ela pode ter movimentado a casa, em alguns momentos movimentou, mas ela também não traz realmente uma coisa muito mais importante do que isso, do que girar em torno das mentiras que ela mesma cria. Que ela coloca aquelas mentiras como se fossem verdades, como ela colocou na cabeça que o Tadeu falou que ela e o Gustavo eram o casal, o melhor casal da edição, enfim. E por isso eu espero um discurso pro Tadeu, para ela falar assim, querida, então, desmentindo Kay Alves, talvez pudesse ser uma sugestão para o Tadeu Schmidt com esse teste de eliminação, caso ela venha a ser eliminada nessa terça-feira. Mas eu voto nela por causa disso, por não ver uma contribuição. E a Domitila, eu acho que tá dando uma mudada ali na postura dela dentro da casa. Continua planta, mas eu acho que ela está conseguindo ter uma leitura melhor do jogo. Ela tá mudando ali, né? Diz que ela vai jogar até sozinha agora, né? Tá mais sangue no olho ali. Tá rompendo com as pessoas. Se afastando, né? Ela tá dizendo isso de uma forma clara, assim, que não acho melhor me afastar. Tá tendo uma clareza de jogo que eu acho que esse momento sempre vem, né?
Agora, Lombardi, você falou uma coisa muito interessante, porque assim, é claro que quando a gente assiste, né, a gente consome esse tipo de reality, a gente gosta das pessoas, dos personagens. O Fred Nicásio, por exemplo, eu achei muito errado ele ter saído, porque ele é um personagem mesmo, ele é uma figura bacana ali na casa. Ele não é uma pessoa... Que como a Kay Alves, na minha opinião, eu acho que os comportamentos da Kay Alves não são legais. Não gosto da postura dela, não gosto da forma como ela se refere, né, aos brothers ali. Ao mesmo tempo que quando o Gustavo saiu, o Gustavo também muito equivocado, cometeu intolerância religiosa ali dentro. Então são pessoas ali pela índole, digamos ali, que não merecem estar ali, ao contrário do Fred Nicásio. O Fred Nicásio realmente, ele contribuía para o jogo, ele era um personagem, era autêntico, tinha algumas atitudes ali um pouco arrogantes, mas se movimentava, não tinha medo de se impor, não tinha medo de argumentar, né, de deixar claro, até quando ele viajava ali nos discursos e tudo mais, ele sempre falava isso de forma clara. Então, era uma pessoa que dentro de um contexto ali de personagem, de ser representativo, é uma pessoa legal. Agora, E ele entregava. ele entregava o conteúdo do entretenimento, Ele entregava. né? Ao contrário da Kay, que assim, que eu não gosto, assim, consumindo, eu não gosto das atitudes dela, eu não gosto da forma como ela se refere a certas mulheres ali dentro. E eu acho que tem muita coisa, tem muita pendência para ela resolver aqui fora, né? Pelo que a gente viu também. Tem. Né? Todas essas coisas que ela falou, que repercutiu, né? Ela falou dentro da casa, repercutiu aqui fora, que ela envolveu o nome de várias pessoas no Sim, meio, inclusive da expôs. própria irmã, ela expôs, que para mim foram situações completamente desnecessárias, ela não precisava, né? Porque você está numa casa confinado com câmeras por todos os lados e com microfonada, né? Com microfone, que você tem que sair falando tudo. Acho que você tem que ter o seu próprio filtro, que, ok, quando você se expõe, é uma coisa, você assume as consequências e você está se expondo. Mas o que ela faz, ela expor outras pessoas. E expor de uma forma que eu não vejo de uma forma legal. Não é E o que ela honesta, fez né? com o Fred Nicásio, a questão da intolerância religiosa, que para mim é apenas um dos casos, para mim talvez tenha o mais grave dela dentro da casa, que até o Luciano Huck no Domingão ele falou sobre isso. Sim, repercutiu super, sobre né? isso e o Fred deu um discurso muito forte falando sobre isso, que não foi nenhum equívoco, que realmente foi uma questão de intolerância. Então acho que a gente não passou pano para muitas situações para outros participantes, então não vejo que a gente tem que passar pano para Kay Alves nesse sentido. Não, Ela errou, então é um momento, né, que eu vejo que ela já tem que vir aqui para fora, para ela também rever as atitudes dela, para ela poder se assistir e entender o que está acontecendo, e ela entender também que ela não está nesse pedestal que ela está se colocando. Nossa, ela tá precisa se baixar achando a demais. bola, talvez uns 10 tonzinhos aí, né? Para começar, né, Para Lombardi? começar, para ela entender as atitudes dela, como que ela tem sido... É complicada as posturas dela, principalmente em relação às outras mulheres. Não gostei da forma como ela agiu com a Larissa. Não gosto a forma também. E para mim, acho que ela é muito equivocada. Para mim, ela e o Gustavo, como eu falei aqui várias vezes no programa, era o casal completamente equivocado, a maior farsa desse programa. Então eu acho que essa farsa agora tem que chegar ao fim. Já acabou, ok, valeu sabe? por tudo, mas né, tá na hora. E sem contar também, né, Lombardi, que esse jogo que ela fazia sempre com o Gustavo, de conversar com a pessoa ali cara a cara, a pessoa vira as costas, ela cresce, né, em cima da pessoa, começa a ameaçar, começa a fazer um tanto de coisa. E não segura nada. Então, assim, bancar a vilã, né, tem que bancar mesmo. Eu acho que ela é a vilã, assim, mas ela não banca, então... É uma vilã de Araque, né? É uma vilã de Araque, acho que já deu tempo dela, acho que esse paredão, se tudo der certo, né, vote lá na enquete de O Tempo, é da Kay. Vamos dar a Kay. E por falar, a gente começou falando aqui de separação, Domitila, que até uma coisa que eu falei na abertura do programa é que o quarto deserto está pegando fogo. Mas tá mais quente que Belo Horizonte, como Tá você mais fala. quente, Tá mais quente. tá pegando fogo e a gente está vendo muitas tretas acontecendo. E eu vejo que essas tretas estão generalizadas de dentro do quarto deserto. E Sim. levanta a questão, Lorena. E os grupos? Ainda existem os grupos, esses grupões? A gente estava conversando antes de entrar aqui, né, você fez uma análise que é muito interessante sobre a questão dos grupos
e essa questão da identidade dentro da casa, né? Eu queria que você falasse aqui no nosso programa. Porque quando a gente fala de grupos, né, primeiro que eu acho que essa estratégia de votar em grupo não faz tanto sentido assim em determinados momentos. Porque assim, quando você entra no jogo, automaticamente já tem aquela divisão que ninguém conhece ninguém, né, superficialmente assim, daquela divisão dos quartos, né? O quarto fundo do mar, no caso dessa edição, e o quarto deserto, né? Isso. E aí, poxa, de repente eu caí no deserto junto com você. Tô nesse quarto. E aí, isso pressupõe-se que eu preciso estar neste grupo, neste quarto até o final. É uma guerra entre quartos, né? É uma rivalidade ali. Então, de repente, nós estamos no mesmo quarto, mas tem uma outra pessoa do outro quarto que eu crio uma afinidade. Às vezes eu posso criar ali um relacionamento. E como que fica, né, essa estratégia? E segundo, assim, também, outra coisa que a gente estava comentando, o que é você manter no Big Brother, que é a estratégia ali de muitas plantas? Não é não ser votado? O que te faz chegar na final? É um conjunto de coisas. Mas eu posso ser, por exemplo, a pessoa que as pessoas mais aqui fora querem me tirar. Mas o que faz eu sair do Big Brother é uma votação interna. Sim, que vai te colocar no paredão. No paredão. Então, eu só vou ter a oportunidade de sair se eu for pro paredão. Mas e se eu não for? Então, o objetivo não é não ser votado? Então, assim, até que ponto essa rivalidade dos quartos, esse votar em grupo, né? O grupo A versus o grupo B, o quarto deserto versus o quarto fundo do mar, até quando isso vai fazer sentido dentro do jogo? Uma coisa que eu não concordo, que já aconteceu até em outras edições, é você colocar como se fosse realmente os quartos, quarto versus quarto. Eu acho sim que existem os grupos, e o que eu vejo nessa temporada é que os grupos não se formaram por afinidade. Se formaram realmente por cômodo, porque as pessoas estavam no cômodo X, então aquele grupo daquele cômodo se uniu por conta do outro grupo. Então não foi realmente um voto de afinidade, porque eu acho que se fosse levar em consideração, acho que esses grupos seriam completamente realocados, reordenados ali, os participantes. Sentido, né? E essa discussão que a gente está tendo aqui agora tem muito a ver com o que aconteceu no fim de semana, que é a treta entre Fred Desimpedidos e Ricardo Alface, né? Que o Ricardo expôs dentro da casa que ele, no começo do programa, ele fez um acordo com Gustavo Cowboy, que já foi eliminado, que um não votaria no outro, né? Então isso, de uma certa forma, trouxe uma segurança até para o próprio Cowboy e trouxe também uma segurança para o próprio Ricardo, porque, de uma certa forma, se o Ricardo não vota no Cowboy, o Cowboy aqui também não votaria no Ricardo. E isso dá uma permanência, você tira votos, isso é uma coisa importante, você estabelece laços ali dentro. E o que virou a situação dentro da casa, porque fez o quarto pegar fogo, porque o Fred Desimpedidos, que é o líder da semana, não gostou dessa atitude, chamou ele de sabonetar, falando que isso foi contrário ao acordo do grupo, né, do quarto deserto, e isso gerou uma confusão danada dentro dos dois, uma discussão. E veio uma outra questão também, quando o Fred Desimpedidos decidiu votar na Sara Aline, e que antes de comunicar para o quarto deserto que ele votaria na Sara Aline, ele conversou com a própria Sara para poder falar que ia votar nela, e o grupo também não gostou disso, né? Aí vem a questão que as pessoas estão repercutindo nas redes sociais. Quem tá certo? Quem tá errado? Quem que teve atitude legal, quem que não teve, né? Eu, já me comprometendo aqui, eu estou do lado, nesse caso, do Ricardo. Do Alface. Do Alface. Por quê? Eu vejo que, como você falou aqui no começo da conversa, quando a gente está falando essa questão de grupos, se o objetivo é não ir por paredão, não ganhar votos, então ele fez os laços dele. E ele está certo. E só comprova também o fato que eu falei que as afinidades vão muito além de um cômodo. Quarto, de um cômodo ali. Boa. E as pessoas não estão sabendo entender isso. Tem que ter um momento do jogo que você tem que ter aliados para você votar? Tem. Mas você também tem que saber que boa parte do jogo você vai sozinho. E o fato de que o próprio Fred Desimpedido sempre pregou essa questão de união do quarto, que o quarto deserto está unido, e escambau a 4, e ele é a primeira pessoa que chega e fala pra Sara Aline que ia votar nela e não comunica pro quarto. Todo mundo, né? Aí pergunta assim, cadê o seu argumento, né? Não, Fred Desimpedidos. Cadê seu argumento? Pois é, tá até muito engraçado que tá colocando ele como um sabonete ali na história, né?
Eu acho que um tá acusando o outro de ser sabonete, parece que vão até fazer uma campanha aí de uma marca de tão sabonete que eles estão. Nessa discussão, assim, eu realmente eu sou a favor dos argumentos do Alface, porque chega um ponto, dois pontos aí. Primeiro, que eu acho que realmente os grupos foram divididos não por afinidade, por ideologia, seja o que for, forma de votar, foi por cômodo mesmo, então todo mundo caiu meio ali de paraquedas. E segundo, que tem certos momentos que você vai sozinho. E assim, trouxe à tona uma discussão assim, poxa, será que vale a pena também discutir sobre isso desse tamanho? O cowboy nem tá mais lá, sabe? Assim, eu não sei até que ponto colocou isso. Então, assim, acusar, né, o Alface de traidor, de tudo mais, eu não concordo. Eu acho que o argumento dele faz sentido. Mas agora, por um lado, eu também não achei muito legal a atitude do Desimpedidos, né, do Fred, de votar, de conversar com a Sara antes de informar ao grupo dele, porque isso prejudica uma dinâmica de jogo e prejudicou. Estratégia, né? Estratégia. Se está em grupo, se ele defende tanto essa união do grupo para ter uma estratégia, ele foi no caminho oposto, né? Então, assim, é o que a gente fala, ele falou tudo, o Sabonete jogou coisas na casa, o Alface jogou coisas na cara do Fred Desimpedidos, e o Fred fez justamente assim, concordou com os argumentos. Então, assim, ele não colocou. E isso tudo envolve muito a votação em grupo. É uma estratégia de jogo. Porque o que rolou com esse domingo? Ele votou na Sara, mas com essa ideia de, eu acho que você não vai sair porque você é muito forte e tudo mais. Então, assim, já mandou um futurologia ali, já acreditando que ela não vai sair, né, por conta dele, né, porque assim, claro que a gente sabe que aqui fora quem sai, pelo visto, é a Kay, mas ele já julgou esse argumento de acho que você não sai, isso pra mim não. E se der a zebra da Sara sair? E da Sara sair, exatamente. Eu acho muito arriscado você chegar e falar assim, eu vou votar em você, mas eu acho que você não sai. Tipo, você não acha nada, você tá confinado aí, aqui fora o mundo tá rolando. Na minha cabeça, num jogo, se você manda alguém para paredão, porque você quer que essa pessoa saia. Eu também acho. Isso no fundo, você quer, a não ser quando tá naquela reta final que você sabe que você faz a prova do líder, que você ganha, e automaticamente o seu colega, a sua pessoa que tem uma afinidade que não ganhou nada, você sabe automaticamente que vai. E fala assim, beleza, essa é a vida. No momento que você tem tantas opções para poder votar, se você manda alguém com tantas opções, quer dizer que você quer no fundo que a pessoa saia. E ele começou a fazer esse argumento de vou votar em você, não quero que você saia para salvar. Ele quis também preservar outras pessoas ali e acabou que como é que ficou esse paredão? Para salvar a Larissa, né? Para salvar a Larissa e a Marvel, segundo ele. Aí teve a votação que ficou empatada na votação dos grupos, estava Larissa e Marvel. Ele falou que não queria que a Marvel fosse assim como a Larissa, porque a Larissa, eles têm casa ali dentro, e ele acabou optando pela Marvel. E aí? Sabe? Aí ele ficou realmente, ele fez uma estratégia completamente equivocada ali dentro. E deu errado. Deu errado. E ele tá vendo que agora... E diante da situação, eu classifico ele como o pior jogador dessa temporada. Não, ele em relação ao Big Fone também, né, Lombardi, vale a gente falar que parece que ele não estava muito animado, não. Não estava nem um pouco afim de atender o Big Fone. O Big Fone estava ali, tocando perto dele, ele não fazia esforço algum para poder atender. Aí, em compensação, já pega o carona aqui pra gente falar, pode até ser um próximo tema aí, de qual que é até então o maior jogador dessa temporada, que eu acho que o Guimê, depois de ficar ali na parte botânica de planta, ele resolveu assumir e tá tranquilo. Mandou o Gustavo saiu, mandou a Kay pelo Big Fone agora, né? Sim. O Guimê, então, assim, isso é se comprometer com o jogo, isso é jogar. Cuidado com as estratégias. Às vezes a estratégia sai pela culatra e eu acho que o Fred Desimpedidos está nessa. Tá tentando fazer estratégia demais e não tá dando certo. Não tá analisando o jogo, então eu espero que depois de toda essa situação catastrófica, né, desse incêndio do quarto, o deserto, eu espero que na próxima semana, Fred, você vá para o paredão. Já deu, né? Já deu. Esse Bocurroso aí que já chegou, ele chegou lá, as pessoas já começando a acreditar que ele poderia ser o grande vencedor dessa temporada. Eu acho que Big Brother é muito disso, né? Como é que as convicções de quem tá lá dentro e da gente que tá aqui fora acompanhando vão mudando, né? E eu acho que isso é o início do fim, porque esse quarto aí, deserto, ele vai dissolver muito mais. Vai, e eu vejo que diante dessa situação toda do quarto deserto,
Eu acho que o fundo do mar também vai acabar se dissolvendo de uma certa forma, não tão tratado como está acontecendo com o deserto, e vão surgir esses subgrupos, grupos menores, que vão ser aqueles grupinhos como a gente estava acostumado a ver, por exemplo, do BBB 21, que era o Gil e a Sara, por exemplo, e a Juliette em alguns momentos ali. Aí dissolveu, ficou só vai ser o Juliette. João e a Camila de Lucas, então vão ficar os grupos menores e não esses grupões. Eu acho que o caminho de toda a temporada de reality é isso, tem esses grupos menores e não esses grupões, que para mim só faz sentido quando todo mundo realmente tem o mesmo objetivo, e eu não vejo isso nessa temporada. Eu não vejo que eles não estão encaixando ali as ideias, cada um pensa de uma forma, e por isso eu acredito que está dando tanta coisa errada nessas votações, nessas estratégias ou não estratégias do programa. Tá sendo muito equivocado. E outra coisa que eu percebo também, Lombardi, as pessoas ali parecem não estão se comprometendo, sabe? Demais. Não mesmo. Assim, eu tô sentindo assim, a gente tem, para mim, há duas divisões que existem por enquanto, as plantas, né, a parte botânica ali, né, da paisagismo, tá grande ali, tem que dar uma podada ali, ó. E a outra parte são as pessoas que estão em cima do muro. Por mais que você pegue ali um ou outro que protagoniza algum barraco, alguma discussão, por exemplo, a Bruna Grifal, eu sinto falta de um posicionamento, de ir até o fim, de colocar. Que o Guimê, por exemplo, está começando a mostrar agora, quando ele coloca as pessoas que ele quer, sem dó nem piedade, digamos assim, no paredão, sabe? As pessoas têm que se comprometer. É jogo, gente, é jogo. É jogo. E diante disso, vamos fazer uma coisa diferente? A gente sempre faz escala de ranço. Mas vamos colocar uma escala de... Vamos eleger cada uma pessoa que acha mais chata. A mais chata. Nossa, uma só, né, Lombardi? Senão a gente vai ficar aqui falando de todo mundo numa escala. Vamos colocar Vamos colocar mais chato. Eu ia até começar falando sobre o César. Você sabe que eu tenho uma implicância com ele desde o início. Mas como ele é uma planta, então planta geralmente não é legal nem chata, né? É planta, né? É uma planta que tá ali colocando. Mas assim... Poxa, gente, a mais chata dessa edição é a Kay Alves. Assim, eu fico me imaginando muitas vezes como seria conviver com ela lá dentro. Imagina ela falando esses comentários cá entre nós, bem machistas de outras mulheres, até colocando em relação à irmã dela, né? Sim. Sobre possíveis situações ali. Ela estava mencionando, porque eu ganhei como a jogadora mais sexy, né? Do não sei o que, do vôlei. Legal, aí começou a falar, minha irmã ficou super com inveja. Então, assim, tem comentários que a gente acha que podem ser equívocos, mas, na verdade, tem um conteúdo machista ali, sabe, por dentro, que eu acho que não é legal. Então, assim, se eu estivesse convivendo dentro de uma casa com a Kay Alves, eu já teria, assim, ou ela ou eu, a gente já tinha saído, sabe? De expulsão, sabe, da briga, do bate-boca, porque eu acho ela muito chata. E assim, ela vai sair agora, né? Vamos supor que ela já saiu. Eu colocaria a Bruna Grifal, porque... Você já acompanhou ela, Lombardi? Já. No pay-per-view, assim, 24 horas, o jeito marrento, a quantidade de palavrões, eu não consigo acompanhar, assim. E na TV, é a questão da Bruna, que toda fala tem não sei quantos pis, né? Porque você vai até o fim, não consigo entender, né? então assim, não tô falando, gata, assim, calma, conversa normal em algum momento, sabe? Sempre essa marra, não sei até que ponto é o jeito dela, uma forçação ali de ser a garota encrenca, sabe? Tô meio implicada aí. Olha, o meu primeiro lugar vai pra Kay. Isso é todo nós, né? Acho que tá um pouco unânime. Porque eu acho que o ego dela ultrapassa até mesmo o ego do Fred e Nicásio. O Fred tinha, assim, um ego de bilhões. De zilhões ali, sabe? Bilhões, trilhões. A Kay consegue ter um ego ainda superior ao do Fred e Nicásio. Não que eu morro de amor pelo Fred, pelo contrário, tenho muitas críticas a ele, mas acho que essa autoestima elevadíssima da Kay é tóxica. Sim. Ela não é legal, ela inventa tanta mentira que conviver com ela, eu de casa, às vezes vendo no pay-per-view ela falando, eu tô assim, gente... Por favor, né? Por favor. Porque o Fred era pelo menos divertido, sabe? Agora a Kay não, a Kay Aí eu queria só entrar mesmo. na sala de comando do BBB e falar assim, muta o microfone de Kay Alves, toda vez que ela falar, não vamos dar a voz. É um comentário, escroto, desculpe, mas porque realmente... É complicado porque às vezes ali. o ego é tão grande que bate assim, eu falo assim, gente, não...
menos, Então, né, por gatinha? isso que eu te espero aqui fora. Eu te espero aqui não, fora. na verdade, o Gustavo te espera. Diz ainda, já pegando, diz ela que tá falando em casamento lá dentro, mas aqui fora o mundo é outro, né, gente? É por isso que é isso. A gente fala aqui, a gente dá uma alfinetada, fica zoando as pessoas aqui, mas a gente sabe, a gente acredita, porque eu e Lombar somos pessoas de bem, na reabilitação aqui fora, tá, gente? Então, assim, às vezes aqui fora as pessoas mudam, né? O ego diminui, a realidade vem como choque, então quem sabe vai ter, daqui a alguns anos, a gente vai estar aqui falando, olha que legal, a Kay Alves. Tudo pode acontecer. Me inspirando em Fred Nicásio, né? Nosso protagonista. Olha, tudo pode mudar. Não desejamos mal a quase ninguém. A quase ninguém. Quase. A quase ninguém. É isso, boa. Lorena, muito obrigado pela companhia, adorei. pela conversa hoje. Volte mais. Volto mais. Tô esperando a próxima treta, porque eu vou voltar aqui, porque eu gosto de comentar Vamos confusão. marcar aqui aqueles, né? A próxima treta, Lorena Já estou aqui Martins de aqui volta. presente. Obrigada. Pessoal, obrigado pela companhia e quarta-feira voltamos com mais um novo episódio de É Tempo de BBB. Tchau!